Muito bem, vamos fazer hoje a aula 10. Nessa aula a gente vai fazer o capítulo 7, que é o princípio da casa dos pombos. Então eu vou enunciar o princípio da casa dos pombos e depois fazer vários exemplos. E depois eu vou enunciar também uma generalização dele e fazer mais alguns outros exemplos. O princípio é simples, ele diz que se você tiver n mais 1 pombos colocados em n gaiolas, então pelo menos uma gaiola tem mais do que um pombo. Isso é conhecido também como o princípio das gavetas de Dirichlet. Diz que se você tiver n mais 1 bolas e colocar elas em n gavetas, então tem pelo menos uma gaveta com mais do que uma bola. E você pode colocar qualquer objeto aqui concreto abstrato, se tiver n mais 1 objetos colocados em n lugares, então algum desses lugares tem mais do que um objeto. Um exemplo é que se você tiver 13 pessoas, pelo menos 2 delas fazem aniversário no mesmo mês do ano. Porque no ano tem 12 meses, você tem 13 pessoas, então a aplicação direta aqui do princípio da casa dos pombos. Um outro exemplo é se você tiver uma festa com 380 pessoas, então pelo menos 2 delas fazem aniversário no mesmo dia. Aqui eu estou usando que o 380 é maior do que o número de dias do ano, que é 365 ou 366. Então aqui eu posso usar com qualquer número maior que 366 que vai funcionar pelo princípio da casa dos pombos. Agora um exemplo que não é tão óbvio assim. Esse resultado é muito elementar, né? Ele nem precisa de demonstração, mas tem consequências que não são nada óbvias. Esse exemplo 3 é uma delas. Aqui eu tenho um conjunto com 12 elementos e eu peguei um subconjunto dele. Tem um conjunto X com 12 elementos, 1 até o 12, os números do 1 até o 12, e tem o S, que é um subconjunto do X, e o S tem 7 elementos. A afirmação é que S possui ao menos 2 subconjuntos cuja soma dos elementos é a mesma. Isso aqui não é nada óbvio. Como é que a gente pode provar isso? A gente prova assim. A gente conta a quantidade de subconjuntos de S. A quantidade de subconjuntos de um conjunto de K elementos é 2 elevado a K. Como eu estou querendo os não vazios, eu vou tirar 1, então vai dar 2 elevado a 7 menos 1, dá 127. Então, S tem 127 subconjuntos não vazios. E a soma desses elementos do conjunto S, no máximo, é o valor da soma 6 mais 7 mais 12. Que é se o S tiver todos os números maiores aqui e eu pegar o subconjunto sendo o próprio S. Qualquer outra soma vai dar menos que isso. Menos estritamente. Muito bem, então a soma é no máximo 63. Então o que acontece? Eu tenho 127 subconjuntos de S. Cada um deles tem um certo número, a soma dos elementos dá um certo número, e só tem 63 lugares possíveis. Como 127 é maior que 63, pelo princípio da casa dos pombos, tem 2 subconjuntos de S que têm a mesma soma. Tem pelo menos 2. Né? Muito bem, um outro exemplo, que também não é evidente. Aqui eu tenho um cubo de aresta 2 e 9 pontos dentro dele. Né? Um cubo no espaço tridimensional de aresta 2 e 9 pontos nele. E a minha afirmação é que existem pelo menos 2 pontos cuja distância é menor ou igual à raiz de 3. Tem 2 pontos razoavelmente perto. Estão a distância no máximo raiz de 3. Como é que a gente pode provar isso usando o princípio da casa dos pombos? Vou fazer assim, eu vou dividir o cubo em 8 cubos menores. Né? Eu tenho um cubo ali, vou ver se eu consigo desenhar. Eu tenho um cubo e a aresta é 2, né, de cada lado aqui. E eu vou particionar ele em 8 cubos menores. Né? Então cada face vai ser cortado em 4 quadrados. Né? Vou fatiar, vou dar 3 cortes. Um na vertical, um na horizontal e o outro na vertical aqui na outra direção. Vai dar 8 cubos menores, cada um com aresta 1. E agora o que acontece? Eu tenho 9 pontos distribuídos entre esses 8 cubos.
Então, pelo princípio da casa dos pombos, algum desses cubos tem mais do que um ponto, tem 2 pontos. Mas num desses cubos menores, que tem a aresta igual a 1, agora esses cubos menores têm aresta igual a 1, né? A maior distância entre 2 pontos aqui dentro desse cubo de aresta 1 é a diagonal, né? É daqui, por exemplo, até aqui, né? Quaisquer 2 pontos opostos assim, a distância vai ser o tamanho da diagonal, que vai ser raiz de 3. Quaisquer outros 2 pontos estão mais perto que isso. Então, esses 2 pontos que estão no mesmo cubo menor, eles estão a distância menor ou igual a raiz de 3. E a gente provou aí o que foi pedido. Muito bem, uma outra consequência que não é tão óbvia também. Aqui eu tenho um grupo de N pessoas e a minha afirmação é que tem pelo menos 2 com o mesmo número de conhecidos. Conhecidos, para mim, é uma relação de equivalência que é uma relação que é simétrica, mas não reflexiva, ou seja, se um X conhece o Y conhece o X. Então, se João conhece Maria, Maria conhece João. E ela não é reflexiva no sentido de que eu não vou considerar que a pessoa conhece ela mesma, né, para esse tipo de análise aqui. Ok, como tem N pessoas, cada pessoa pode conhecer no máximo N menos uma. Pode conhecer 0 também, se ela não conhecer nenhuma das N menos uma. E aí o que eu vou fazer é separar o conjunto A das pessoas numa união de conjuntos AJ, onde cada AJ é o conjunto das pessoas que têm exatamente J conhecidos. Então A0 é o conjunto das pessoas que não conhecem ninguém, o A1 é o conjunto das pessoas que conhecem um só, etc. Até o AN-1 é o conjunto das pessoas que conhecem todo mundo. Isso vai dar o total. Ok. Então aqui eu tenho N conjuntos, né? Do 0 até o N-1. Agora o que acontece? Se o A0 for diferente de vazio, ou seja, se tem alguém que não conhece ninguém, digamos, João não conhece ninguém. Como ele não conhece ninguém, é impossível que alguém conheça todos, porque senão ele conheceria João e o João conheceria ele. Ou seja, ninguém conhece todos. Como ninguém conhece todos, o AN-1 é vazio. Eu mostrei então que se o A0 é diferente de vazio, o AN-1 é vazio. E a recíproca você também consegue mostrar. Se o AN-1 não é vazio, o AN é vazio. O A0 é vazio. Assim, esses dois conjuntos A0 e AN-1, ou um dos dois é necessariamente vazio, porque se um é não vazio, o outro é vazio. Então, esses N conjuntos daqui, dessa escrita estrela, não são N, não tem N conjuntos aqui verdadeiramente, só tem N-1. Então, o A é a união de junta de N-1 conjuntos. Agora eu posso usar o princípio da casa dos pombos, porque tem N pessoas, cada pessoa está exatamente um desses N-1 conjuntos. Então, pelo princípio da casa dos pombos, tem algum dos conjuntos que tem mais do que uma pessoa. Então, por exemplo, A1 tem mais do que uma pessoa. Então, tem 2 pessoas no A1, essas 2 conhecem uma pessoa. Essas 2 conhecem o mesmo número de pessoas. Tem o mesmo número de conhecidos. Muito bem, agora eu vou enunciar uma generalização do princípio da casa dos pombos, que também não precisa de prova, né? É bem evidente. Aqui, se eu tenho N gaiolas e NK mais 1 pombos, então pelo menos uma gaiola vai ter mais do que K pombos. Vai ter pelo menos K mais 1 pombos. Por quê? Porque se cada gaiola tiver no máximo K pombos, as N gaiolas juntas têm no máximo N vezes K. Mas não é o que acontece, elas têm NK mais 1. Muito bem. Uma aplicação, se eu tiver uma festa com 37 pessoas, então pelo menos 4 nasceram no mesmo mês. Novamente, o ano tem 12 meses, então eu vou aplicar aqui o teorema com N igual a 12 e com K igual a 3. Então, essa conta aqui vai dar 12 vezes 3, 36, com 1, 37. Então, 12
meses ocupados por 37 pessoas, então pelo menos um dos meses tem pelo menos 4 pessoas. Outro exemplo. Eu tenho uma urna com 4 bolas vermelhas, 7 verdes, 9 azuis e 6 amarelas. A pergunta é qual é o menor número de bolas que a gente tem que tirar, sem olhar, para que a gente tenha certeza de ter tirado pelo menos 3 de uma mesma cor. E eu posso responder com o princípio da casa dos pombos. Aqui as gaiolas vão ser as cores, tem 4 gaiolas, 4 cores diferentes. E eu vou usar o teorema 2, né? Vou usar o teorema 2. As gaiolas são 4. Então aqui é o n igual a 4. N igual a 4. Aqui está errado, né? O n igual a 4. N igual a 4. E eu quero k igual a 2. K igual a 2. Então, aplicando aqui o teorema, eu quero 9 aqui, né? 9 bolas. Então, é com 9 que eu vou fazer. Ao tirar 9 bolas, como 9 é 4 vezes 2 mais 1, então tem pelo menos uma gaiola que tem ao menos 3 cores, né? Que tem ao menos 3 bolas. Então, ao tirar 9 bolas, tem pelo menos 3 da mesma cor. E é natural, né? Porque se eu tirar 8, eu poderia muito bem tirar 2 de uma cor, 2 da segunda cor, 2 da terceira cor e 2 da quarta cor. Mas ao tirar a nona, é impossível eu tirar no máximo 2 de cada cor. Então, o mínimo número aqui que eu tenho que tirar é de fato 9. Muito bem, outra generalização, na verdade, isso aqui é basicamente o teorema anterior escrito de outra maneira. Aqui eu tenho K pombos e N gaiolas. Então, se a gente colocar K pombos em N gaiolas, a gente vai ter pelo menos uma gaiola com o piso de K menos 1 sobre N mais 1 pombos. Fica aí para vocês verem a demonstração no livro, mas isso aqui é essencialmente o resultado do teorema 2, só que escrito de outra maneira. Eu vou aplicar ele aqui nesse exemplo. Aqui eu tenho 20 pessoas e eu vou mostrar que pelo menos 3 nasceram no mesmo dia da semana. Então o K aqui é igual a 20, né? O K é igual a 20, os pombos aqui são as pessoas, e as gaiolas são os meses da semana, né? Os dias da semana. O N é igual a 7. Né? O N é igual a 7 e o K é igual a 20. Então, tem pelo menos uma gaiola que contém o piso de 20 menos 1 sobre 7 mais 1. Né? Dá 19 sobre 7, isso aqui dá 2 e pouco, o piso é 2, então dá 3. Então, pelo menos 3 pessoas nasceram no mesmo dia da semana. É a aplicação direta do teorema 3. Muito bem, mais um exemplo aqui que não é tão evidente também. Nesse exemplo eu tenho 6 pontos no espaço. Eles vão formar 15 segmentos de reta, quando você faz todos os segmentos de reta conectando cada 2. E eu quero e a gente coloriu os segmentos de reta, né? A gente coloriu eles de azul ou vermelho. Cada um está colorido, mas eu não sei a cor, se ele é azul ou vermelho. Eu quero provar que existe um triângulo com os 3 lados da mesma cor. Né? Se eu pego 3 pontos e colorir, pode ser que um é azul, um é vermelho e outro é azul. Né? Porque eu não sei a cor de cada triângulo, de cada segmento de reta. Eu vou mostrar que dentre esses 15 segmentos de reta, dentre esses vários triângulos, tem de fato um triângulo com os 3 lados da mesma cor. Então a demonstração, um jeito é assim. A gente começa com o P1, ele está conectado aos 5 outros pontos, com 5 segmentos de reta, né? Saindo do P1, tem 2, 3, 4, 5, 6 segmentos de reta. Ok. Eu tenho 5 segmentos de reta e 2 cores. Então, pelo princípio da casa dos pombos, o mais geral, tem uma dessas cores que colore 3 dos segmentos.
né? Não pode acontecer de 2 deles serem azul, 2 deles serem vermelho e acabou. Né? E aqui são 5 só, né? Não são 6. 5. Não pode ser 2 azuis, 2 vermelhos e acabou. Né? Tem que ter 3 da mesma cor. Então, digamos, sem peso de generalidade, que os da mesma cor sejam o que conecta o P1 ao P2, P3 e P4. Então, o segmento P1, P2, P1, P3 e P1, P4 todos têm a mesma cor, que é vermelha. Isso não faz um triângulo ainda, né? Porque os 3 estão saindo do P1. Agora, considera o triângulo P2, 3, 4. P2, P3, P4. Se ele tiver todos os lados azuis, acabou. A gente provou que tem um triângulo com todos os lados da mesma cor. Se não for o caso, tem um lado vermelho. Digamos que seja o P2, P3. Mas o P1, P2 e o P1, P3 já eram vermelhos. Então o triângulo P1, P2, P3 é vermelho. Pronto, a gente provou também o teorema. E acabou, né? Com isso aqui a gente prova o exemplo. Ok, agora eu vou falar um pouco de congruência, que a gente vai usar em um exemplo. Então, esse aqui vê bastante em teoria dos números. A gente vai fazer só uns exemplos aqui. A gente chama de classes de congruência módulo 2 ao conjunto dos números pares e ímpares. Os pares são uma classe de congruência módulo 2 e os ímpares são uma classe de congruência módulo 2 também. E são as únicas duas classes de congruência módulo 2. Os inteiros são a união das duas e a união é disjunta. E para você verificar se dois caras estão na mesma classe de congruência módulo 2, você vê se a diferença é par. Por exemplo, o menos 3 e o 5, se fizer um menos o outro, dá menos 8. O 2 divide menos 8, é par. Então, o menos 3 e o 5 estão na mesma classe de congruência. O menos 3 menos 4 dá menos 7, não é múltiplo de 2. Então, eles estão em classes de congruência diferentes. Isso que são as classes de congruência módulo 2. A gente define também as classes de congruência módulo 3, dizendo que dois números são congruentes módulo 3 quando o 3 divide a diferença deles. Por exemplo, o menos 4 e o 8 são congruentes módulo 3 porque a diferença dá menos 12. O menos 3 e o 8 não são porque a diferença dá menos 11. E, pensando um pouco, você verifica que só existem 3 classes de congruência módulo 3. Aqueles que são congruentes ao 1, aqueles que são congruentes ao 0 e aqueles que são congruentes ao 2. E os inteiros são a união disjunta dessas 3 classes. Você pode fazer a mesma coisa com classe de congruência módulo n. Aí vão existir n classes de congruência e dois números inteiros vão ser um congruente ao outro, módulo n, quando n divide a diferença deles. Assim você verifica se eles estão na mesma classe de congruência. Ok. Muito bem, vamos usar isso nesse exemplo. Eu quero mostrar que todo inteiro positivo n se escreve na base 10. Eu vou mostrar que todo número positivo n possui um múltiplo. Eu posso multiplicar ele por algum número, de modo que a escrita desse produto só tenha os dígitos 0 e 1. Isso a princípio não é óbvio, né? Se você pega, sei lá, 7. Por que algum múltiplo de 7 se escreve com os dígitos 0 e 1? Ou, sei lá, 23. Não é nada óbvio. Mas a gente vai conseguir provar aqui sem muita dificuldade. Para isso, eu vou considerar esses números, o 1, o 11, o 111, etc., os números que são formados só de 1s. Eu vou fazer n mais 1 deles. Aqui tem n mais 1 números. Bom, n mais 1 números. Os n mais 1 primeiros números escritos dessa maneira. Agora, só existem n classes de congruência módulo n. Eu escrevi no outro slide. E aqui eu tenho n mais 1 números. Então, pelo princípio da casa dos pombos,
tem dois deles que estão na mesma classe de congruência, A e B. Digamos que o A seja menor. Então, os dois, tanto A quanto B, estão na mesma classe de congruência módulo N. E a definição é que a diferença deles, então, é múltiplo de N. Então, B menos A é múltiplo de N. Mas B menos A se escreve como 1 seguidos de zeros, né? Se você pega um número desses e subtrai um outro, vai dar um número cheio de 1 seguido de zeros. E isso aqui é exatamente o que eu queria. É exatamente o que eu queria, porque essa diferença é múltipla de N e se escreve como 1s e zeros. Né? 1s e zeros. Por exemplo, se eu quiser fazer para o 7, eu pego do 1, 11, 111, faço 8 desses números. Destes 8 números, 2 deles vão estar na mesma classe de congruência módulo 7. E a diferença deles vai ser um número do jeito que eu quero. Muito bem, um outro exercício parecido. Aqui eu quero provar que o 7 divide infinitos números dessa forma, 25, 25, 25, 25, etc. Aqui eu vou fazer parecido, né? Antes eu fiz número só com 1, aqui eu vou fazer número só com 25. Né? 25, 2525, etc. Vou fazer um monte. E considero os 8 primeiros. Os 8 primeiros têm pelo menos 2 deles na mesma classe de congruência módulo 7, pelo princípio da casa dos pombos, porque só há 7 classes de congruência módulo 7. Ok, chama eles de AI e AJ. Faz a diferença. Vai dar um número cheio de 25 e seguido de zeros. Agora, este número é múltiplo de 7, porque ele é a diferença de 2 que estão na mesma classe de congruência módulo 7. Ou seja, esse cara, ele é múltiplo de 7. Se eu dividir por uma potência de 10, ou seja, se eu tirar esses zeros aqui, ele continua múltiplo de 7, porque o 10 e o 7 são primos entre si. Então, ao tirar esses zeros, eu vou ter um número na forma pedida, porque ele só tem 25, e ele é divisível por 7. Pronto, consegui um número. Mas o exercício pede infinitos números desse jeito. Ele não pede um só. Assim a gente conseguiu um. Eu vou conseguir mais agora. Para conseguir mais, eu faço o mesmo procedimento. Só que eu não vou fazer com o A1 até A8. Eu vou fazer o A10, o A20, o A30 até o A80, por exemplo. Por quê? Porque ao pegar esses números, eu, pelo mesmo motivo, pelo princípio da casa dos pombos, tem 2 deles na mesma classe de congruência módulo 7. A diferença é múltiplo de 7, o x2. Mas agora a diferença tem um monte de zeros. A diferença é um número bem grande, com muitos dígitos. Você pode pensar um pouco aí para ver aqui que o número é exatamente isso aqui, né? A potência do 10, etc. Mas o ponto importante é que esses números aqui eram mais ou menos pequenos, que eu peguei antes. Agora eu peguei um número bem grande. Esses A's aqui são muito grandes, de modo que mesmo a diferença deles ainda é maior. A menor diferença entre esses dois é maior do que a maior diferença entre qualquer um desses dois. Eu peguei números bem maiores. Então, esse novo que eu construí é maior do que o de antes. Então, é de fato um número diferente. Então, com isso, eu consegui um segundo número. Para fazer de novo, agora eu faço com A100, A200 até o A800, por exemplo. Eu vou ter números bem maiores que tem que ser necessariamente diferentes, tanto desse quanto do anterior. Eu vou ter um terceiro. E desse modo eu consigo uma infinidade de números com a propriedade que o exercício pedir. Todos são múltiplos de 7 e são escritos como 25, 25, 25. Muito bem. Para terminar, vamos provar esse teorema aqui, que é um pouco mais elaborado, um pouco mais complicado. A demonstração. Eu vou mostrar que toda sequência de n² mais 1 inteiros diferentes possui uma subsequência crescente de n mais 1 termos ou uma subsequência decrescente de n mais 1 termos.
Eu vou fazer primeiro um exemplo, no qual eu já vou fazer, digamos, um exemplo da demonstração, uma motivação da demonstração, e aí em seguida a gente vai fazer a demonstração. Então aqui eu tenho uma sequência de n² mais 1 termos com n igual a 10. Eu tenho 10 números aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai do 1 até o 10. Tem algum pulado aqui, acho que o 8. E tem o 13 também. Ok. A afirmação do teorema é que existe uma sequência de 4 termos crescente ou existe uma sequência de 4 termos decrescente dessa aqui, uma subsequência. Eu vou mostrar como é que eu obtenho uma dessas. Aqui você consegue visualmente, né? Por exemplo, 10, 9, 4, 3 é uma subsequência decrescente com 4 termos. Ou 10, 9, 6, 5 também é. Eu vou mostrar como é que eu vou obter lá na demonstração, aqui nesse exemplo. Para isso, eu vou definir esse TI, que é o número de termos da sequência crescente mais longa começando em AI. Ou a definição mais precisa seria o número de termos de uma sequência mais longa crescente começando em AI. O que é esse TI? O T5, aqui, o quinto cara, esse aqui. O T5 é 3, porque começando do 2 eu só consigo fazer uma sequência crescente com 3 caras. Por exemplo, 2, 5, 13, 2, 6, 13 ou 2, 7, 13. Essas são as maiores sequências crescentes que eu consigo fazer começando do 2. Eu não consigo fazer nenhuma sequência crescente com 4 termos começando do 2, é impossível. Ok. E você pode brincar com os outros termos aí, e você vê que você tem esses TIs aqui. O T1 e o T2 são 2, o T3, T4 e T5 são 3, o T6, T7 e T8 são 2, o T9 e o T10 são 1. O T9 e o T10 são 1, porque começando daqui, né, só tem o 13 sozinho e aqui só 1 sozinho, não tem sequências crescentes com 2. O T6 é 2, por exemplo, porque eu tenho começado 7. E do 7 para lá, o único maior que o 7 é o 13. Então tem 7 e 13, é uma sequência de tamanho 2. Beleza. Se eu tivesse algum TJ maior do que 3, ou seja, um TJ igual a 4, eu já teria uma sequência crescente com 4 termos e acabaria. Ou com 3 termos. Mas eu não tenho, né? O máximo é 3. Então não tem uma sequência crescente com 4 termos. Vamos montar a partir desses T's uma decrescente com 4 termos. Muito bem. Vamos montar assim. Primeiro, a minha afirmação é que esses TJs, né, eu tenho n² mais 1 TJs, e cada um deles só vai até n, né, porque é o número de elementos na sequência. É o número de elementos na sequência. E eu assumi que não tem uma sequência TJ com pelo menos n mais 1 caras. Porque se tiver... Deixa eu escrever isso aqui. Se o TN, se um TJ é maior ou igual que n mais 1, acabou. Acabou porque eu vou ter uma sequência crescente com n mais 1 caras. Uma subsequência crescente com n mais 1 caras. E eu estou na hipótese aqui que eu não tenho. Então todos os TIs são de 1 até n. Então eu tenho n² mais 1 números de 1 até n. Aí pelo princípio da casa dos pombos, tem algum número que é atingido pelos TIs n mais 1 vezes. Tem algum que é atingido pelo menos 4 vezes. É o caso do 2. Né? O 2 é atingido 5 vezes. É atingido pelo menos 4 vezes. Agora, a minha afirmação é que se eu pegar esses índices aqui, 1, 2, 6, 7, 8, dos T's que são iguais, eu consigo montar uma sequência decrescente. Por exemplo, 1, 2, 6, 7, se eu olhar para a sequência dos termos 1, de índices 1, 2, 6
e 7, eu tenho uma sequência decrescente de 4 termos. Por que isso funciona? A minha afirmação é que o A1 é menor que o A2, que é menor que o A6, que é menor que o A7. Por quê? Porque se o A7, vamos escrever aqui, né? Se, por exemplo, o A7 fosse maior do que o A2, né? Digamos que a gente esteja numa situação em que o A7 é maior do que o A2 e o T2 é igual a T7. Aí o que acontece? Eu tenho uma sequência começando do A2 e digamos que aqui seja igual a A2. Para simplificar. Isso. Eu tenho uma sequência começando do A2 com 2 elementos, crescente. Essa é a máxima que eu consigo. E eu tenho também uma sequência começando do A7 com 2 elementos, e é o máximo que eu consigo. Então, a maior sequência crescente começando do segundo termo tem tamanho 2. A maior sequência crescente começando do sétimo termo também tem tamanho 2. Mas isso não faz sentido, porque se o A7 é maior que A2, eu posso pegar a sequência de 2 termos que começa do A7, junto ao A2, vai dar uma sequência de 3 termos que começa do A2, crescente. E aí o T2 tem que ser pelo menos 3. Então isso vai dar uma contradição, né? Então isso aqui é impossível. Isso aqui é impossível. Eu não posso ter 2 T's iguais e os AJs correspondentes, o da direita maior do que o da esquerda. Eles têm que ser necessariamente decrescentes. É isso que a gente vai usar aqui na demonstração. Na situação geral, eu tenho uma sequência de n² mais 1 elementos. Eu vou definir como TI o número de termos da sequência crescente mais longa começando de AI. Então, tenho aqui outra sequência de n² mais 1 números. Se algum desses números dessa outra sequência for maior que n, acabou. Né? Porque se TJ é maior do que n, tem uma sequência crescente do que mais de n elementos a partir do AJ crescente. E é o que a gente quer provar. Então vamos supor que não é assim. Todos os TIs são menores ou iguais a n. Muito bem. Todos esses n² mais 1 TIs são menores ou iguais a n. Então, pelo princípio da casa dos pombos, tem pelo menos n mais 1 desses TIs iguais. Tem pelo menos n mais 1 desses TIs iguais. Que eu escrevi aqui. Aqui eu estou usando o princípio da casa dos pombos mais geral, né? A segunda versão. Muito bem, então a gente conseguiu n mais 1 TIs iguais. Agora, por aquele argumento que eu usei antes no exemplo, se o T é igual a TJ e o I é menor que J, então o AI é maior do que o AJ. Porque se o AI for menor ou igual que o AJ, a gente tem essa subsequência crescente com TJ elementos começando do AJ pela própria definição do TJ, e sendo o AI menor que o J, aqui os inteiros são diferentes, né? Então é menor. Sendo o AI menor que J, eu posso completar essa sequência com um a mais, ela vai ser uma sequência nova com um cara a mais começando do AI. Então o TI é maior ou igual que TJ mais 1, porque tem uma sequência de tamanho TJ mais 1 começando do AI. E isso vai contradizer o fato do TI ser igual a TJ. Portanto, então, assim eu mostrei essa afirmação, que se os TIs são iguais, os AJs, os AIs correspondentes são crescentes. Como eu tenho um monte de TIs iguais, eu tenho n mais 1 TIs iguais, eu vou ter n mais 1 AIs crescentes, né? Decrescentes na verdade. Então eu vou ter mostrado que eu tenho uma subsequência decrescente de n mais 1 termos da sequência original. E isso termina a demonstração do Teorema 4. E termina a aula de hoje também. Da próxima vez a gente vai fazer a aula 11, que é a última aula do curso, e vamos fazer uma aula de grafo.